Mengão, bora reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN analisando essa vitória do Flamengo 6-0 fora o baile. O Mengão passou o trator em cima do Juventude. Vitória importante. O Flamengo agora vai enfrentar o Vasco da Gama na próxima rodada. Final de semana agora, sábado, né? É sábado já, mano? Acho que é sábado já enfrenta o Vasco. E no meio de semana tem a LDU Quito pela Copa Libertadores, né? Onde eu acredito que o Flamengo deve ir com um time misto, reserva, sei lá. Eu iria com um time misto porque é muito difícil vencer a LDU Quito lá, né? E por isso não vale a pena você levar um time titular aí para desgastar o cara. Essa é a minha opinião. Sobre o Flamengo, e que jogo do Flamengo, 6-0, goleada em cima do Juventude, irretocável Flamengo. Do Felipe Luiz, Cícero Mello, então, chega com as novidades pra gente. Fala, Cícero! Bom dia para você, Marcela. Um abraço para os companheiros, Bruno, Mário Marra, Jailson e para o Fã de Esportes. A torcida do Flamengo está feliz da vida, né? Até muita gente usando aquele jargão das peladas, né? 3 vira e 6 acaba. Brincadeira de torcedor, uma grande atuação no Flamengo. 6-0, não deu nenhuma oportunidade de reação ou mesmo de fazer um jogo mais duro para a equipe do Juventude de Caxias do Sul. A nota baixa foi a presença de público, muito abaixo daquilo que o Flamengo vinha realizando no ano passado. Apenas 31.445 torcedores presentes ao Maracanã. Houve um protesto da torcida rubro-negra quanto aos preços do ingresso muito caros, 50% a mais na média do que no ano passado, por isso 2 setores fechados, o leste superior e uma parte do setor sul. O Flamengo, inclusive, levou uma faixa dizendo ingresso caro, arquibancada vazia, xingando o BAP, o presidente do Flamengo. O Flamengo está acostumado a jogar com o Maracanã sempre na faixa de, no mínimo, 50 mil torcedores, né? O Flamengo que teve aí o Pedro, grata surpresa foi o Pedro voltando, segundo jogo dele, depois da séria cirurgia que ele fez no joelho, ficou 7 meses sem jogar. Ontem entrou no segundo tempo e fez 12 minutos do segundo tempo que ele entrou, ainda fez 2 gols, um de cabeça, bonito, e o outro de pênalti, que ele mesmo sofreu, bateu o pênalti, o goleiro defendeu, deu rebote e ele acabou de carrinho fazendo o segundo gol. Bruno Henrique só entrou em campo aos 35 minutos do segundo tempo. Vamos então ouvir o técnico Felipe Luiz falando dessa goleada do Flamengo. Bom, eu estou muito feliz pela vitória, pelo resultado, pela eficácia, né, que fala, né? Que vocês cobram tanto. Mas eu não me iludo com o resultado, eu não me iludo com nada disso. Eu sempre, quando analiso, eu tento colocar o resultado de lado, né? Independente da vitória ou da derrota. E hoje, os gols que a gente fez cedo nos deram esse poder, essa confiança. Eu pego os jogadores que estão saudáveis, mas o que eu sim sei é que o Pedro na lesão anterior voltou em 6 meses e não em 9. E nessa aqui ele voltou em 7. 6,5 e 7, uma coisa assim. Claro que falta ritmo, falta algumas coisas nele que ele vai pegar conforme ele vai treinando e com a minutagem em campo, né? Então, não sei ainda se eu posso. Acho que não posso colocar ele titular. Pedro não pode jogar titular ainda. Acho que tem que ter uma progressão. Tá então, técnico Felipe Luiz elogiando o Pedro, aos pouquinhos vai voltando. O Danilo, zagueiro que ontem também jogou, depois aí de 2 lesões musculares, fez o primeiro gol com a camisa rubro-negra. Flamengo líder isolado aí do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos ganhos, 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 83% de aproveitamento. Próximo jogo, clássico no Maracanã, contra o Vasco, sábado, 18 horas e 30 minutos, mando de campo é do Vasco. Em seguida, para terminarmos, o Flamengo viaja para Quito, no Equador. Terceira rodada da Libertadores da América no Grupo C, terça-feira às 7 da noite, contra a LDU na altitude de 2.850 metros de Quito. O Flamengo está em terceiro lugar no seu grupo. 3 pontos ganhos, precisa pontuar, principalmente se der vencer lá em Quito para respirar neste grupo da Libertadores da América. Voltamos aos estúdios. Com números, obrigado, viu, Cícero? Do Arrascaeta nos top 1. Isso aí. Camisa 10? Top 1. É por aí, né? Acabou a conversa. Pode ser, então, amanhã o vencedor da semana, o Arrascaeta. É verdade. Olha aí, hein? Você, É um candidato. Você vai votar por mim, então. Eu não estarei aqui, mas o meu voto já está declarado, então.
Quem estiver aqui vota por nós. Pode ser ele, pode ser o Flamengo, não pode, Jailson? Pode ser, pode ser. Coloca Pode o Flamengo, ser, coloca o Felipe Luiz, coloca o Arrascaeta, coloca o Pedro voltando com 2 Também, gols. Pedro é Ou bom, seja, hein? quando eu falei que o Flamengo é irretocável, é irretocável. É aquela noite que o torcedor vai se lembrar, pena que não tinham muitos torcedores Você por sabe lá. que assim, uma coisa muito... que a gente falou... Gente, já parou para pensar que o trabalho do Felipe Luiz como técnico profissional de futebol e trabalhando no nível profissional, não na base, 8 meses? tá só começando. 8? Aí ele perde semana passada um jogo de Libertadores em casa. Claro que não tem que perder. Menos até que claro que não foi do jeito, né, assim. Mas tudo ainda é muito no início. É a primeira derrota. Ah, e na Segunda última derrota? entrevista, Segunda hein, derrota. Marra, na última entrevista ele precisou falar, pessoal, eu vou errar. Vai ter dia que eu vou errar. Eu não sou o novo Guardiola, lembra? que Ele falou que o Flamengo vai errar, que os jogadores vão errar e que eu vou errar, porque ele não E tem ele, também 40 jogos. e ele também assumiu que ele errou. Assuou. Em relação a... Então, ontem, inclusive, eu lembrei disso. Que a gente estava conversando aqui sobre questão de poupar ou não, de minutagem. Sim. Ontem ele tirou o Pulgar no intervalo. Por quê? Porque ele tinha feito os 3-0 Isso. no primeiro tempo. Que é justamente o que a gente conversou aqui, de entrar com o time principal e se você precisar controlar, né, fazer aquele controle de carga, você faz já com o placar a seu favor. E foi isso que fez. O Flamengo ontem não deixou o Juventude respirar. O tempo todo em cima. E quando eu penso no jogo do Central, Córdoba, é estranho, porque o que acontece ali é muito esquisito, é muito estranho, é muito diferente do que conseguimos ver em todos os jogos do Flamengo com o Felipe Luiz. E o Juventude, pelo que apresenta nos últimos jogos, é melhor do que o time, do que o Central. Córdoba. E o André Kfouri ontem falava de um erro de mobilização do time. Eu fiquei pensando, será que não pode ter sido isso? Uma mobilização que diminui ao ponto de você não estar completamente concentrado, mesmo que seja uma partida de Conmebol Libertadores? Pode ser. Concordo. Vem muitos Concordo jogos com o pela que frente, você, deixa eu tirar aqui o pé um pouco, daqui a pouco a gente vence essa partida e segue para a próxima, e não aconteceu. É que às vezes você vai com o pensamento, nosso time é melhor e a gente consegue ganhar a qualquer momento. E aí, automaticamente, você baixa a concentração. Ontem foi completamente diferente. Até falei com o Marra isso. Às vezes, uma derrota que acontece, que pode ser uma virada de chave até na temporada, porque ontem foi realmente um rolo compressor. Foi, sim, o placar faz jus ao que foi o jogo. Logo no início da partida, o Juventude tentava trocar 2, 3 passes e não conseguia. Não chegava perto de trocar 4 passes e nem chegar no campo de ataque. O Léo Pereira ontem e o Danilo na zaga, eles estavam jogando na intermediária do Juventude. Eles basicamente não jogaram no campo de defesa. Então o tempo todo, realmente todo mundo para cima, o Juventude mal conseguia respirar e foi lá a chuva de oportunidades que foram sendo criadas e aí o outro destaque, né, que não foram perdidas dessa vez. Que a gente também estava falando aqui que o Flamengo estava criando oportunidade e perdendo muitos gols. Ontem não, logo o gol do Pulgar, aproveitando a deficiência ali na bola parada, né, da zaga do Juventude, porque foram faltas iguais, né? O Pulgar faz o gol numa batida lateral do Arrascaeta, o Danilo também numa batida lateral do Arrascaeta, o gol do Plata, que foi um golaço, uma jogada coletiva do Michael, do Gerson. E, enfim, o gol do Arrascaeta foi um golaço, foi muito rápido, né? O Michael faz uma boa jogada pelo lado direito, dominou e bateu, e depois os 2 gols do Pedro. Então, assim, o Flamengo realmente... Quando você enfrenta um time, teoricamente, né? Teoricamente não, mas quando você enfrenta um time inferior, com todo respeito à Juventude, mas é um time inferior do Flamengo, é isso que você tem que fazer. Você chegar e para cima impor... que o torcedor gosta impor de ver, né? o seu ritmo, impor o seu ritmo e conseguir fazer um placar, E uma até vitória descansar os sólida. jogadores. Exatamente, que foi o que fez com o Pulgar. Sabe que jogo que me lembrou? Que tá guardado nesse coraçãozinho rubro-negro? Flamengo e Goiás. Sim, do Jorge Jesus. Não lembrou? Lembro? Por de quem? 5-0, foi? Foi 6. Foi 6 também. também. Foi 6 e tem um personagem aí que é o Michael, que tava no Goiás naquela época. Sim. Não era? Não foi, Jailson? Foi um domingo de manhã. Foi um atropelo. Eu lembro. 6-1, E acho. não parava de fazer gol, né? Ontem também, não tira o pé em Não nenhum lembrou? momento. Lembro. Não foi a 1. Acho que foi 6-1. Foi teve um gol? Pode Daqui a ter pouco a sido. gente Não lembro. Eu acho vai que foi confirmar. 6-1 e o Michael tava no Goiás. E aí foi dali até... Ele jogou tão bem, apesar de 6-1, que ele foi... Bom, ele fez um Depois, bom né? campeonato naquela época, Fez né? um bom campeonato. Naquele 2019. ontem- Foi naquele ritmo, Marra? É assim? Acho que sim. E é isso que o Flamengo tem que fazer. E eu acho que é mais do que os resultados, mais que o resultado, o número de gols,
o jeito que o time jogou, a seriedade que o time jogou e depois a quantidade de boas notícias, né? Recuperação do jogador, especialmente do Pedro, né? É especial. E se a gente até gastou um tempo aqui do programa falando da situação do Neymar e iniciando a temporada como inicia e ainda com poder econômico para contratar jogadores, isso esbofeteia a nossa cara. Sim. Porque é muito claro que o Flamengo... isso é futebol, na hora lá do vamos ver, são 11 contra 11, tem jogador que vai mal, tem jogador que se desconcentra e tal. Em condições normais, o Flamengo é favorito a tudo. No futebol brasileiro, a gente vive a ilusão de um time que vai conseguir fazer a verdadeira tríplice coroa, né? Que é ganhar Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. É claro que eu não estou... Assim, é que fora do Brasil, quando se fala de tríplice, fora do Brasil não tem estadual. Fala da Copa, do Campeonato e da Copa Continental. Da Liga. Da Liga dos Campeões e tal. O Flamengo é candidato a isso. É muito difícil? É óbvio que é, gente. Ninguém fez. Mas eu não acho impossível. E ele precisa agora recuperar pontos desse vacilo na Libertadores, né? Mas, poxa, a gente vê a condição altitude, que tem, né? na altitude contra a LDU. Sim. E agora imagina o seguinte, hein? O Vascaíno vendo, hein? Porque agora no final de semana tem Clássico. clássico. Um Flamengo e monte Vasco. de clássico no fim de semana. Vai ser legal. Palmeiras e Internacional, a gente vê números então que... É isso aí, galera do Mengão. Vitória importante, não me iludo, né? Já falei em outros vídeos. É um sonoro 6-0, mas ainda não é para se iludir. Foi o Juventude. Juventude é um bom time, né, galera? Juventude está ali bem posicionado, né, no Campeonato Brasileiro. Tem 2 vitórias. Vamos até ver contra quem o Juventude jogou. O Juventude enfrentou o Ceará, venceu por 2-1, perdeu para o Botafogo no tal do tapetinho, né, de 2-0. Venceu o Vitória por 2-0. O Juventude eliminou o Grêmio no Gauchão. O Juventude é um time chato, né? Isso aqui não dá pra gente negar, não. Sempre foi um time muito nojento, muito chato de se enfrentar. Já arrancou pontos do Flamengo no Maracanã. Vamos ver como o Juventude vai se portar nessa temporada. O Juventude está no Brasileirão desde o ano passado, né? É um time de Série A, não subiu agora. Ano passado ele conseguiu ali os 45 pontos necessários. Esse ano vai brigar pela mesma coisa, né? Zona de rebaixamento. Não é para se iludir tanto, mas foi uma vitória muito importante para o Flamengo. Ainda bem que o Flamengo venceu, eu estava com medo desse jogo. O Flamengo é um time que, se você der espaço para ele, você vai tomar na tarraqueta. Isso aí é inegável. Se der espaço ao Flamengo, vai tomar. Não tem como ser diferente, né? Então, nem todos os times vão jogar contra o Flamengo do jeito que o Juventude jogou. O Juventude estava tentando fazer uma abafa no Flamengo em pleno Maracanã, cara. Aí não vai. Não tem condição. O treinador, eu acho que ele falou, cara, se a gente ficar só sendo pressionado, a gente vai perder. Eu vou tentar algo diferente. Acredito que foi essa a estratégia, né? Ele foi tentar algo diferente contra o Flamengo no Maracanã. Nem agora, os times que viram esse jogo não vão fazer as mesmas coisas, né? É por isso que o Flamengo não vai golear todos os jogos. Precisa ter ali algumas estratégias dentro do jogo, às vezes para tentar dedubriar, né? Algum time que tente fazer 2 linhas de 4, essas coisas. E o próximo jogo vai ser contra o Vasco. O mando de campo é do Vasco. O Vasco vai jogar recuado, vai tentar jogar por uma bola. Provavelmente eles vão achar umas 2, 3 bolas aí, vai saber se o Flamengo vai saber se defender bem contra o Vasco. Porque eles vão achar essas bolas aí, eu tenho certeza que eles vão conseguir achar, né? Aí vai da capacidade do Flamengo se defender e, na hora que tiver a oportunidade, matar o jogo. 1-0 contra o Vasco é goleada, né?